Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma hora de conversa, desta feita com o Dr. Pacheco Pereira. É com enorme gosto que estou aqui à conversa consigo, doutor. Seja bem-vindo aqui a este espaço. Vamos ter a oportunidade de falar sobre muitas coisas. Claro que temos um motivo para esta conversa, mas as conversas acabam sempre por nos levar a outros sítios. Mas começo por perguntar, e eu acho que também tem a ver um bocadinho com o tema principal desta conversa, que será obviamente o arquivo, o seu arquivo, a biblioteca, o projeto Efêmera e tudo isso, mas há uma pergunta que eu quero lhe fazer logo no início, que é se é difícil ter a agenda do Dr. Pacheco Pereira. Imagino que não seja fácil conjugar uma série de coisas. Porque é uma agenda de 48 horas em 24, ou seja, nunca há tempo que chegue. Isso tem uma enorme vantagem, é que nunca me aborreço. Quer dizer, não conheço um único momento aborrecido se tiver livros, papéis, coisas para ler, coisas para ver, e portanto, agora não cabe tudo. E, por exemplo, sempre coisas estão atrasadas, a correspondência está atrasada, às vezes de vários meses, trabalhos que é suposto fazer ficam atrasados e, portanto, não chega. Mas cá estamos, felizmente o doutor está aqui connosco. Convém explicar às pessoas, tem saído uma série de notícias a propósito deste projeto do arquivo, da biblioteca, e de facto são muitas notícias e reportagens que se têm feito, mas convém explicar às pessoas como é que tudo isto começou. Vamos a isso? Bom, isto tem origem, no fundo, na biblioteca familiar. A minha família, que é uma velha família do Porto, com uma história atribulada, como têm todas as velhas famílias, mas as últimas gerações eram bibliófilos. O meu bisavô, mas principalmente o meu avô e o meu pai eram grandes colecionadores de livros e conhecedores de livros. Isso significa que eu vivi numa casa onde havia várias dezenas de milhares de livros. E é evidente que isso marca muito a vida das pessoas. E eu comecei desde muito novo a ajudar o meu pai na organização da biblioteca, em fazer as fichas, sabia onde estavam os livros. E a uma dada altura até negociei com a minha mãe, com alguma dificuldade, a passagem no meu quarto para o sítio onde estava a maioria dos livros, o grosso da biblioteca. O que significa que eu tinha a oportunidade de fazer aquilo que os ingleses chamam feeding the monster, ou seja, alimentar o monstro da leitura. Isso fez com que eu tenha lido muita coisa, muito menos do que eu desejaria, mas este convívio com os livros e com uma grande biblioteca, que eu herdei, portanto, com que fiquei integralmente, isso fez-me sempre interessar por livros. E depois, na atividade política que havia contra a ditadura, os papéis eram também uma realidade importante e, portanto, eu comecei sempre a arquivar e a juntar tudo quanto era publicação efêmera, publicação clandestina, algumas das quais eu próprio escrevi, portanto, aquilo era um período de grande turbulência, e eu consegui, salvo numa pequena parte que a PIDE apreendeu quando assaltou a minha casa em 1973, eu consegui salvar grande parte desses arquivos, já não só com livros, mas também com panfletos, comunicados, cartazes, inscrições, não havia autocolantes, mas os proto-autocolantes, chamamos assim. E na base da junção destas duas coisas, chamemos assim, da biblioteca familiar, da minha própria biblioteca, porque eu comprei os primeiros livros, com o meu próprio dinheiro, tinha para aí 13 anos ou 14 anos, e comecei a fazer como o meu pai tinha feito, a numerar os livros. Número 1, número 2, número 3, número 4. Portanto, com a junção dos arquivos que eu tinha colecionado na clandestinidade e na atividade política, acabou por se constituir um espólio muito considerável que eu nunca tinha visto junto. E quando é que o doutor começou a perceber que poderia nascer dali um espaço que servisse não apenas o próprio, mas como também outras pessoas? Bom, já mesmo antes de eu ter começado este projeto, que, enfim, se tem chamado Efêmera, que é um nome simbólico, porque é exatamente contra a efemeridade das coisas,
já tinha havido pessoas, principalmente investigadores estrangeiros, por exemplo, que tinham trabalhado na minha biblioteca e no meu arquivo. Portanto, já havia, se quisermos, a título muito particular, um conjunto de pessoas que tinha trabalhado nessa documentação, e eu próprio tinha publicado também livros com base nessa documentação. E a gênese deste projeto, chamemos assim, que hoje motiva a nossa conversa, começou verdadeiramente em 2009, quando eu recebi a oferta de um espólio pessoal importante vindo da Figueira da Foz, de Joaquim Barros de Sousa, que incluía toda a documentação, toda a história política dos últimos anos da Figueira da Foz e também um núcleo sobre a história política da oposição. E eu, nessa altura, achei que se tratava de uma iniciativa, aquilo era já uma dimensão muito considerável, tinha muita documentação que nunca veio ao público, por exemplo, documentação sobre o financiamento das campanhas eleitorais na Figueira da Foz, das campanhas presidenciais, das campanhas partidárias, muita coisa que era interessante e que ninguém recolhia. Também a verdade é que ninguém recolhia. E eu, a partir daí, comecei a fazer o blog, o Efêmera, que tem hoje quase 17 mil entradas, correspondendo a pastas ou por entidade emissora ou por periódicos, e a partir daí isso teve um crescimento exponencial. E eu tinha o problema de nunca ter visto tudo junto, tentei procurar uma casa que tinha que comprar, porque não era possível ter aquilo numa cidade, porque não há casas com aquela dimensão, e consegui encontrar uma casa que se encontrava praticamente em ruínas na Vila da Marmeleira, uma terra que eu nem sequer conhecia, não sabia que existia. Fui lá ver a casa, achei que era bonito, a casa era bonita e tinha condições, tinha uma grande adega que permitia fazer uma mezanine e, portanto, permitia arrumar uma grande quantidade de coisas, mas é evidente que quando comecei a encher ficou logo cheia, não é? E, portanto, depois tive que comprar outra e outra e outra e outra e outra e mesmo assim está tudo cheio. Mas já há uns quilómetros distante que estão organizados e embora às vezes pareça ser muito caótica, não é. Tem falta de... A minha pergunta era precisamente essa. É como é que se organiza tanta coisa? Não é tão difícil como parece. Eu compreendo muito bem a pergunta. Os livros não são difíceis de organizar. Eu tenho neste momento cerca de 200 mil títulos. Que é evidente que quando eu digo 200 mil títulos vai desde uma brochura até à grande enciclopédia luso-brasileira ou o dicionário Larousse, que tem 40 e tal volumes, portanto, e que conta como um título. Os livros estão organizados segundo um sistema coerente. Portanto, há uma parte que tem os livros sobre a história de Portugal, que tem referência cronológica, que começa nas histórias gerais, depois na Idade Média e por aí adiante até à atualidade. Há uma parte sobre Portugal que é temática, portanto tem livros sobre economia, instituições, ensino, cultura, comunicação social. E depois há secções sobre os países de todo o mundo, não é? Portanto, começa em Espanha, que já tem uma grande coleção, e termina na Antártida. Tem 2 ou 3 livros, mas um deles, aliás, bastante raro. E aí, nessa biblioteca, na parte que eu próprio já fiz, portanto, não na que eu herdei, porque a que eu herdei tem um núcleo antigo que está separado, até pela natureza dos livros, pela sua necessidade de conservação, mas eu tentei ter uma política de compras e de procura, porque em muitos casos os livros são oferecidos, mas há muita coisa que é comprada, para tentar fazer uma biblioteca que servisse o arquivo e que completasse as bibliotecas portuguesas. Ou seja, eu compro muitos livros que não entraram em Portugal durante os 48 anos da ditadura. Portanto, livros sobre movimentos sociais, sobre anarquismo, sobre o movimento comunista, sobre a extrema-direita, sobre o fascismo, e isso faz com que a biblioteca seja um grande suporte para o trabalho no arquivo. E a biblioteca está bastante atualizada, ou seja, tem os títulos portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, americanos, da América Latina, que, de um modo geral, são relevantes para o estudo desta matéria. Está lá tudo. E portanto, esta organização coerente da biblioteca permite-me fazer uma espécie de jogo com as pessoas que a visitam e que, de um modo geral, que costumam perguntar: e tal, sabes onde é que estão as coisas todas? Eu digo: sei. Com exceção de uma sala onde estão as coisas que estão a entrar e que eu ainda não separei, sei. E então há muitas vezes as pessoas pegam num livro e dizem: então, e onde é que está este livro, este título? E eu, de um modo geral, vou lá ter, porque aquilo tem uma organização coerente.
E é uma organização que é facilmente compreensível. Os documentos, os arquivos, os papéis, já é diferente o tipo de organização. Eles são, à entrada, são triados e são divididos essencialmente em 3 categorias, chamemos assim. Uma é por entidade emissora, por exemplo, um panfleto da secção do Centro de Trabalho do Seixal do Partido Comunista Português vai para o Partido Comunista Português, Centro de Trabalho do Seixal, um comunicado da Associação Académica de Coimbra assinado vai para a Associação Académica de Coimbra, um comunicado dos sinicultores na luta pela carne nacional, chamemos assim, vai para a Associação dos Sinicultores e, portanto, isto significa que hoje os papéis que entram são todos digitalizados. E há muita coisa a entrar. Há muita coisa a entrar. Em média entre 1,5 metro e 2 metros por semana. E o que é que acontece? É que ultimamente esses valores têm sido completamente preenchidos, chamemos assim. Entraram nos últimos 3 meses um conjunto muito importante de espólios, tão importantes que eles ainda estão por ver, ou seja, ainda estão, para a sua conservação é melhor ainda estarem encaixotados, enquanto não houver espaço para poderem ser vistos, mas estou convencido que entre 2017 e 2018 haverá o espaço. Inclui todo o espólio da revista Mundo da Canção, que é uma revista que foi muito importante nos anos 60, 70, 80, que é uma revista de geração, e esse espólio veio praticamente num caminhão de tiro, portanto está a imaginar a dimensão. Inclui toda a correspondência, todas as publicações, gravações, vídeos, cartazes, e dentro desse espólio há alguns processos particulares, como por exemplo a luta para que o Coliseu não fosse vendido à IURD, vários processos que foram importantes, por exemplo, no Porto. Entrou a biblioteca do casal Rui Grácio, que é uma biblioteca muito importante e que os filhos ofereceram integralmente e que está também ainda não está colocada, está empacotada e é melhor que permaneça enquanto não houver espaço para ser colocada, e que é uma biblioteca muito importante sobre matérias de pedagogia e também sobre a história política geral de Portugal. Mas está permanentemente a entrar, isto neste caso são ofertas, mas também há uma política de aquisições. Por exemplo, eu comprei recentemente nos Estados Unidos quase 600 documentos, panfletos, programas, cartazes, pins sobre as eleições americanas do século XX. E esse material corresponde a uma política de compras que tem muito a ver com o que já está no próprio arquivo. Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo. O arquivo do Efêmera é provavelmente o único em Portugal que tem uma grande coleção de extrema-direita, que inclui papéis originais do Ku Klux Klan, por exemplo. Eu encontrei nos Estados Unidos um pequeno arquivo com documentos do Ku Klux Klan e comprei. Portanto, há uma política de compras destinada a completar as coleções do arquivo. E, portanto, no seu conjunto, isso significa um fluxo muito considerável de materiais. Neste momento tem quase 500 quilos de coisas no Porto à espera para trazer, e que são recolhidos em Lisboa, em Torres Vedras, no Porto, e agora vamos começar esta semana a recolher em Viana. Portanto, por iniciativa de um conjunto de amigos de Viana do Castelo, arranjamos um ponto de recolha central, num café histórico da cidade de Viana, e uma sala para reuniões, e, portanto, temos as condições para começar também a recolher aí. Portanto, é um arquivo privado, mas é o arquivo privado mais público de Portugal. Nós cedemos os materiais para exposições, nós cedemos documentação para livros, nós abrimos o arquivo, e eu quando digo aos investigadores, quando eu digo nós, é porque este arquivo, sendo um arquivo privado, só funciona na base do trabalho voluntário de dezenas e dezenas de pessoas. E quando eu digo dezenas e dezenas de pessoas, é mesmo assim. Essas pessoas recolhem documentação nas manifestações, recolhem documentação nas suas terras, tratam-na em alguns casos, digitalizam-na em muitos casos, e isso significa que há um fluxo e um trabalho muito considerável. Deixe-me só terminar uma coisa que eu há bocado não terminei, que é para não ser como aquelas pessoas dizem que há 3 fatores. Exato. Não, quando entram há uma divisão, portanto, entidade emissora, que é o caso das associações de estudantes, dos sindicatos, dos partidos, periódicos, que são organizados por ordem alfabética por título, e os arquivos propriamente ditos. Quando se trata de um arquivo ou de um espólio que tem uma coerência interior, ele é mantido em
conjunto. Isso significa guardar manuscritos, documentos mais efêmeros, correspondência, mas também panfletos e livros que, quando são coerentes e representam algo sobre uma pessoa, sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de uma instituição, são guardados em conjunto. Muito bem, hoje converso aqui com o Dr. Pacheco Pereira a propósito deste efêmera da biblioteca, do arquivo e disso tudo, não é? Por isso já ser obviamente uma conversa interessante, mas vamos pontuar a conversa com fados, como sempre, e já que falamos de memória, fica esta dura memória, um poema de Luís Vaz de Camões, aqui interpretado por Amália Rodrigues. Deixai-me descansar com meus cuidados nesta inquietação dos meus amores. Deixai-me descansar com meus cuidados nesta inquietação basta-me um mal presente e os temores dos sucessos que espero infortunado, sem que venham de novo bens passados afrontar meu repouso com suas dores, sem que venham de novo bens passados afrontar meu repouso com suas dores. Perdi numa hora tudo quanto em termos tão vagarosos e largos alcancei. Deixar, pois lembranças desta glória, deixar, pois lembranças desta glória. Cumpre-se acaba a vida nestes erros, porque neles com meu mal acabarei, porque neles com meu mal acabarei. Mil vidas não, uma só. Dura memória. Regressamos à conversa com o Dr. Pacheco Pereira. Estamos a falar deste efêmero. Há pouco o doutor disse uma coisa interessante. Eu gostaria de ouvir mais sobre isso, sobre as visitas ao arquivo, à biblioteca. Como é que tudo isso funciona em termos práticos? Qualquer pessoa pode ir visitar? Não? Como é que é? Quer dizer, com moderação, porque senão eu não fazia outra coisa senão andar a mostrar o arquivo. Vá ver. A sede física do arquivo é na Vila da Marmeleira. E é também onde eu trabalho e é uma casa particular. Portanto, eu tenho que moderar as visitas, mas é óbvio que há muitas visitas. Portanto, eu tento, quando muito, fazer uma visita por mês e juntar várias hipóteses.
E aí eu tenho que ser económico, chamemos assim, porque já não faço mais nada. E eu, o tempo que lá estou, preciso para trabalhar. Mas ele é visitável e é visitável por pessoas que manifestem um interesse particular, em muitos casos são pessoas que também fazem doações, e é visitável já de uma forma mais intensa, em alguns casos até as pessoas lá ficam, quando se trata de investigadores. Neste momento há várias investigações a correr no arquivo, algumas sobre fundos ligados com a comunicação social, outras ligadas com fundos associados à música e à história musical de Lisboa, de São Carlos, Teatro de São Carlos. São fundos que existiam e que, portanto, têm um interesse próprio. E o que acontece é que, em muitos casos, estas investigações desaguam em livros. Nós temos um acordo com a editora Tinta da China e, portanto, já publicamos 5 volumes, o que é já considerável, muito diferentes uns dos outros. Aliás, a intenção foi que eles fossem muito diferentes uns dos outros, para exatamente mostrar a variedade da documentação existente no arquivo. E esses livros resultam então dessas investigações? Sim, esses livros têm uma condição única, que é, e eles são publicados com os materiais do arquivo, ou seja, são no fundo publicações do arquivo, e isso significa que correspondem a investigações, quer que eu e alguns voluntários temos feito, que é o caso dos chamados os catálogos dos autocolantes, mas também de investigações que são feitas a partir de fundos existentes no arquivo. É o caso, por exemplo, do livro de correspondência amorosa, chamado Amorzinho, que foi feito por Rita Maltês e que deu origem já a uma peça de teatro, que foi representada, aliás, com grande sucesso no Zé dos Bois, do grupo de teatro A Truta, e um estudo sobre a propaganda do exército colonial contra a Frelimo, que foi feito por 2 historiadores militares, o Aniceto Afonso e o Carlos Matos Gomes, que fizeram um primeiro estudo sobre a ação psicológica do exército português, em anexo a um conjunto de cartazes apelando, no fundo, à deserção na Frelimo. É um livro sobre uma história trágica. Muitas destas pessoas que participaram nestes cartazes, que em alguns casos contam a sua própria biografia, do género: eu sou a enfermeira Nanda, estive na base da Frelimo de Dar es Salaam e agora entreguei-me ao exército português, já como bem e tal, que é o típico da ação psicológica na guerra, mas muitas destas pessoas foram executadas depois da independência e, portanto, é uma história trágica que aí se encontra. Há também um livro muito interessante, feito a partir do espólio pessoal do Fernando Pereira Marques e do espólio do Palma Inácio, sobre a Luar, no fundo, um misto de testemunho e de estudo histórico sobre o papel de uma organização da luta armada contra o regime anterior e de uma personalidade muito relevante, Palma Inácio, e, neste caso, o livro foi publicado pelo arquivo na Tinta da China, simultaneamente à entrada de todos esses documentos para o arquivo. O próximo, que sairá em abril, é o segundo catálogo de autocolantes, neste caso sobre as organizações, ou parte das organizações, que fizeram parte da Frente Unida Revolucionária, ou Frente Unidade Revolucionária, ou seja, a Liga Comunista Internacionalista, a LUAR, o MES, e o PRP-BR e a Frente Socialista Popular, a FSP. Portanto, este conjunto de organizações, que são organizações muito típicas daquele período de maior convulsão, de 74, 75, 76, do chamado PREC, produziram um número significativo de autocolantes. Portanto, é um estudo que pretende catalogar, como já se tinha feito com os autocolantes do PPD, apenas entre 74 e 76, catalogar todos os autocolantes que nós conhecemos, e tenta ser completo, mas já sabemos que depois, mal sair o livro, vão aparecer 2 ou 3 que não estão lá, e ao mesmo tempo fazer um estudo iconográfico sobre os aspectos dessa propaganda. E quando nós nos abalançamos a esse tipo de estudo, descobrimos coisas muito interessantes. Por exemplo, o símbolo da Luar é um L com uma seta no meio. A origem da seta é a mesma das 3 setas do PSD, ou seja, as setas usadas pelos antifascistas sociais-democratas alemães nos anos 30 para combater o Hitler, que para deformarem a cruz gamada punham 3 setas. E essas 3 setas, que é um caso conhecido de propaganda dos anos 30, tornaram-se um símbolo da social-democracia europeia. Existem várias publicações francesas nos Estados Unidos, e foi aí
que, quando da fundação do PPD, se foi buscar as 3 setas. E é aí também que a Luar foi buscar a seta que inclui no L. Portanto, por exemplo, isto é uma coisa que era desconhecida, mas agora podemos estudar essa iconografia. Por exemplo, um aspecto muito importante da iconografia do MES, do Movimento de Esquerda Socialista, é que o símbolo e um número significativo de autocolantes são feitos por um dos maiores designers europeus. Um homem sobre o qual saíram já vários livros em Inglaterra, teve direito a uma grande necrologia no Guardian, um tipo muito conhecido nos meios do design político, que se chamava Robin Fiore, que se encontrava em Portugal e fez a linha gráfica do MES. Portanto, há um conjunto de histórias, desde o anedótico, chamemos assim, por exemplo. Nós perguntámos-nos qual era a arma que aparecia no símbolo do PRP, do Partido Revolucionário do Proletariado, Brigadas Revolucionárias. Na verdade, nem parece ser uma G3, o que era a arma usada pelo exército português, nem parece ser uma Kalashnikov, que é uma arma simbólica dos movimentos revolucionários. É mais próximo da Kalashnikov, apesar de tudo. Mas, quer dizer, este tipo de análises, no caso do MES, como é que o símbolo original, que é um círculo com uma estrela amarela, e a palavra MES, foi evoluindo, e como na fase final do MES a estrela foi substituída pela foice e o martelo. E é muito interessante saber que esse período final do MES inclui alguns dos nossos distintos membros da classe política e dos economistas que exatamente estão ligados a essa fase chamada marxista-leninista do MES. Portanto, a história destas organizações corresponde também à história da sua iconografia, e isso verifica-se muito bem nos autocolantes. Alguns destes documentos podem ajudar-nos a reescrever certos períodos da história. Por exemplo, no caso do PREC, de que falávamos, há um desconhecimento da parte das pessoas e há algumas ideias feitas, erradas ou não, sobre este período. O PREC, e agora, quando da morte de Mário Soares, até se falou um pouco mais sobre este período, mas ainda acaba por ser um período meio esquecido. O arquivo, a biblioteca, estes lançamentos podem ajudar também a iluminar certos períodos da história? Podem. Este estudo, por exemplo, sobre os autocolantes já é revelador. Mas é igualmente no arquivo estão alguns arquivos, espólios pessoais, mais importantes para estudar o PREC. Para além de uma grande quantidade de documentação do PCP, das organizações da esquerda revolucionária, há um grande arquivo pessoal, talvez o arquivo político mais importante que lá se encontra, que é de Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro não colocou nunca o seu arquivo pessoal no PSD, escondeu-o em casa da sua secretária, que era uma pessoa de grande confiança, e eu já contei esta história, mas é de facto muito reveladora como estas coisas acontecem. Quase 20 anos depois da morte de Sá Carneiro, a Conceição Monteiro falou-me, que era minha colega no Parlamento, era na altura deputada, e disse-me: eu tenho lá uns papéis do Sá Carneiro. E eu pensei que fosse uma pasta ou duas. E de repente vejo um espólio completíssimo, com mais de quase 20 metros de papel, muito bem organizado por ela, não é? Desde o período anterior ao 25 de Abril até praticamente ao dia da morte. E esse espólio é fundamental para estudar estes anos turbulentos, mas também para estudar como é que nasceu um partido político importante na nossa democracia, o PPD, depois PSD, como é que ele nasceu, porque a gênese está lá toda. A primeira carta que manda um tipo qualquer de Fornos de Algodres ou de Figueiró dos Vinhos e tal, a dizer: olha, nós temos aqui 10 pessoas que gostariam de apoiar o partido, seu doutor e tal, eu fui seu colega no foro, muitas vezes eram advogados, e todo um processo que muda a história portuguesa. E se nós associarmos esse arquivo, mais outro arquivo importante para o PSD, que é o de Vítor Crespo, que foi Ministro da Educação, reitor da Universidade de Lourenço Marques e Presidente da Assembleia da República, o meu próprio arquivo do PSD, o arquivo de Nuno Rodrigues dos Santos, que era um velho advogado da oposição que aderiu ao PSD, que chegou a ser Presidente do partido durante um pequeno período de tempo. Não se pode estudar a história do PSD sem lá ir. E, aliás, lamento, mas isso infelizmente é o que acontece. Eu várias vezes disse a atuais responsáveis
pelos arquivos e pelos papéis, aliás, em grande parte inexistentes do PSD, que todo este material está à disposição para quem quiser obter documentação e informação. Não ligam nenhum. E o que acontece é que continuam a publicar coisas, quer no site, quer em livros, para que faltam os documentos fundamentais, porque só estão ali, não há maneira de dar a volta. Mas isso, infelizmente, é um aspecto do sectarismo político dentro dos partidos, como sou eu que os tenho. Acham que lhes faz mal ir lá ver os papéis. Mas há, igualmente, outros grandes espólios. Há um grande acervo pessoal do Coronel Sousa Castro, tem documentação muito importante sobre a extinção da PIDE-DGS e da Legião Portuguesa, tem a documentação do Conselho da Revolução, tem a documentação das primeiras campanhas eleitorais do General Ramalhianes, tem a documentação do Instituto Damião de Góis, que era o instituto que dava apoio e consultadoria a Ramalhianes na sua presidência, tem a documentação das campanhas eleitorais da Maria Lourdes Pintacilgo. Portanto, como está a ver, há uma quantidade enorme, decisiva e fundamental. Há 3 arquivos, chamemos assim, em Portugal, que são fundamentais para estudar a história portuguesa depois do 25 de Abril, ou até antes. O da Fundação Mário Soares, do Centro 25 de Abril em Coimbra, da Universidade de Coimbra e o IFEMRA. E os 3 são fundamentais e os 3 são... Não se pode escrever nada sobre a história destes anos sem ter consultado os 3. Infelizmente, apesar de tudo estar disponível, são mais os estrangeiros que consultam do que os nacionais. Este trabalho quase obsessivo de colecionar, de organizar, é uma forma de resistência a um tempo em que as pessoas... Não há memória. Em que as pessoas têm perdido a memória. Não tenha dúvidas. Repare, nós fazemos coisas, quando eu digo nós de novo, eu e os voluntários que têm trabalhado no arquivo, algumas pessoas que se dedicam todos os dias ao trabalho, uns mais, outros menos. O que é que fazemos? Por exemplo, há uma manifestação. Vamos admitir, quer seja grande, quer seja pequena, quer seja da direita, quer seja da esquerda, seja lá do que for. Há uma manifestação e o que é que se faz? Vai-se lá, às vezes nas grandes manifestações mais do que uma pessoa, mais do que uma equipa, e fotografa-se tudo. Recolhe-se toda a documentação. E no final da manifestação recolhe-se o que as pessoas deitam fora. O que é muito significativo, às vezes, para fazer a história da manifestação. Se quiser hoje estudar manifestações como a do que se lixa a Troika, por exemplo, ou a manifestação contra Sócrates que houve no final do governo Sócrates, ou a manifestação dos colégios privados contra o Ministério da Educação e o governo, tem que se lá ir. Okay. Porque muito do material que lá está é único. E este tipo de recolha ativa que nós fazemos todos os dias, esta semana vamos fazer, de uma outra manifestação, a semana passada fizemos, a semana anterior fizemos, quer de pequenas manifestações de enfermeiros, dos guardas prisionais, até às grandes manifestações com outra dimensão, nós cobrimos tudo. E isso significa que o Arquivo IFEMRA é o único que faz este trabalho em Portugal. Mesmo no estrangeiro, há poucos arquivos que fazem este trabalho de recolha ativa. Há já na Europa alguns, mas mais até no mundo anglo-saxónico. É uma tradição que não há cá. Por exemplo, nós cobrimos as manifestações das mulheres quando da investidura de Trump. Pudemos fazê-lo em Portugal, quer em Lisboa, quer no Porto, e fizemos em Nova Iorque. Evidentemente faltou-nos a grande manifestação de Washington, mas não é possível ter tudo. Mas, por exemplo, eu fiz um apelo, depois os nossos amigos, os nossos colaboradores, os nossos leitores respondem de uma forma magnífica. Eu fiz um apelo para ver se arranjava um pussy hat, aquele chapéu de bordado de tricô cor-de-rosa. Não para o doutor usar? É óbvio que não é para eu usar, mas para o arquivo. O apelo foi feito por volta da hora do almoço, no blog. Ao fim do dia havia 6 ofertas. E isso mostra a grande capacidade da resposta. E já há hoje no arquivo um pussy hat, como deve ser, feito conforme as regras, e ao mesmo tempo também muito material original dessa exposição, quer no Porto, quer em Lisboa. E há cada vez mais gente a colaborar? E há cada vez mais gente a colaborar, cada vez mais gente a oferecer.
Por exemplo, pessoas que foram ativas na juventude socialista logo a seguir ao 25 de Abril, ofereceram o espólio dos seus materiais. Todos os dias, entre a semana passada, por exemplo, no nosso posto aqui de recolha, chamemos assim, na Ler Devagar, na LX Factory, apareceu um senhor de Évora com uma grande coleção de autocolantes, com uma série de papéis, incluindo escutas das rádios clandestinas. Foi lá deixado por uma pessoa, que eu sei o nome, que eu fiz o agradecimento, mas que não conheço pessoalmente, por exemplo, uma série de sacos com livros. Portanto, permanentemente está a chegar no Porto, a mesma coisa, e agora vamos passar até em Viana também. Estamos a falar há pouco dessa falta de memória de hoje em dia. Já se começam a notar as primeiras consequências disso, doutor? Consegue, sabe que... Eu dou-lhe um exemplo de menos provável. Nós fizemos um apelo para a cobertura dos carnavais, do carnaval. Porque os carnavais têm um grande conteúdo político. Têm muitas figuras políticas. As pessoas normalmente não dão importância a isso. Mas quando um nosso amigo de Torres Vedras, que tem uma larga tradição de carnaval, nos mandou as suas fotografias dos carnavais e das figuras políticas dos carnavais há 10 anos, há 15 anos, nós, por exemplo, tivemos uma noção que em grande parte hoje já não tínhamos. Por exemplo, em muitos carros carnavalescos, no período do governo Sócrates aparece ao lado de António Costa. E isso, a gente olha, eu olho para aquilo e digo, não, isto significa que na percepção naquela época os dois eram importantes. Porque os dois, em alguns casos, aparecem lado a lado. E eu, por exemplo, não tinha a ideia de que fosse tão perceptível esse tipo de relação. E isso é uma coisa, por exemplo, que só nós, tendo esta memória, e depois a memória também nos surpreende. É muito interessante ver os autocolantes do PP, quando passou de CDS para PP, por exemplo, contra a Europa, contra o euro. Antes de Paulo Portas se considerar eurocalmo, aquilo era de uma virulência contra o euro e contra a União Europeia enorme. Eu tenho comunicados conjuntos do PPD com o PCP, publicados no período de 75. Portanto, há ali muita coisa que nos mostra uma coisa muito interessante que quem gosta de história sabe. É que a história é muito mais curiosa do que o que aparece à primeira vista. O arquivo tem coisas que poderiam assustar algumas pessoas. Tem, e algumas pessoas nem sabem que isso as assustaria. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Há uma parte do arquivo que são as questões de caráter pessoal que eu não venho à consulta, sabemos assim. No arquivo Sá Carneiro há uma série de coisas que são de caráter estritamente pessoal, estão guardadas, não são destruídas, são guardadas, mas o tempo tem que fazer o seu caminho antes de virem a público. E o mesmo acontece em muitos daqueles arquivos que têm correspondência amorosa, que tem cunhas, por exemplo, há uma verdadeira antologia de cunhas. Há milhares de cunhas em tudo quanto é arquivo, espólio. Cunhas para lugares de deputados, cunhas para negócios, cunhas para tudo. É a cultura da cunha. E isso começa nos arquivos do século XIX. Portanto, há um aspecto importante. Isso também nos permite ter um olhar sobre como a nossa administração é, em grande parte, clientelar. E nunca fez o salto para uma burocracia moderna assente no mérito. Portanto, isso é mais que evidente. Agora, há lá muita coisa que é comprometedora, particularmente face às versões oficiosas da história. Eu dou-lhe um exemplo. No arquivo do Sá Carneiro percebe-se que a tentativa de entrar na Internacional Socialista não foi ocasional, foi muito importante. Há reuniões com os trabalhistas ingleses, reuniões com os sociais-democratas suecos, reuniões com os sociais-democratas alemães, ou seja, houve um enorme esforço por parte de Sá Carneiro e da sua direção para que o PSD aderisse à Internacional Socialista. Isso não resultou porque o Partido Socialista vetou, mas não foi por falta de vontade dos outros partidos que queriam o PSD lá, na altura o PPD. Portanto, aí está um caso em que aquela documentação, ou cartazes que dizem isto, o PPD é um partido de centro-esquerda. Há cartazes do PPD que dizem isto. Portanto, há ou estas coisas do PP, que eu lhe estou a dar exemplo, ou até coisas do PS. PS, Partido Marxista. O acordo do PS com o PCP
para fazer uma espécie de frente popular em vésperas de 25 de Abril. Portanto, há muita coisa que, do ponto de vista histórico, nada é incómodo, são elementos importantes para perceber. Às vezes, quanto mais se esconde, mais interessantes são, mas que muitas vezes criam problemas, opiniões de A sobre B, incidentes que têm uma versão oficial e que depois não ocorreram como se diz que ocorreram. Há vários acontecimentos daquele período PREC. Quando nós vamos à documentação da época, por exemplo, correspondências, relatórios, nós vemos que as coisas aconteceram muito diferente daquilo que as pessoas depois puseram nas suas memórias. Ou contam. E isso, evidentemente, torna aquele arquivo incómodo. Mas isso é a natureza dos arquivos, é assim. Estamos na reta final desta conversa. Queria-lhe fazer uma pergunta antes de terminarmos. Como é que este trabalho se alia à internet e às novas tecnologias? Uma coisa que eu chamo a atenção das pessoas é que é muito importante neste arquivo a dimensão física. Ou seja, quando nós queremos fazer uma exposição, nós não podemos pôr um ecrã de um computador ou de uma televisão projetando papéis. Nós temos de ter os papéis. E, portanto, eu insisto muito neste período em que as pessoas acham que tudo já está na internet, que a dimensão física das coisas é muito relevante para perceber. E, aliás, nós sabemos que o impacto de algumas exposições, por exemplo, a que nós fizemos sobre as eleições americanas, que está na Escola Superior de Comunicação Social até o dia 10 de março, tem um teddy bear do Trump. Tem coisas que não existem, ou melhor, pode haver uma fotografia, mas que fisicamente tem outro impacto. Por outro lado, o esforço de digitalização é muito grande. E, portanto, a presença na internet é grande. Nós, neste momento, temos feitos diretamente por mim, chamemos assim, um blog, que é atualizado diariamente. Por exemplo, hoje já foi atualizado, com vários documentos de associações de moradores do período do PREC, exatamente, e um conjunto de fotografias que um amigo espanhol nos ofereceu, de cartazes e de paredes de Cuba, do Laos, do Vietnã, do Brunei, com inscrições políticas, que são muito interessantes porque a gente pode fazer um trabalho comparativo. Bom, e nós temos neste momento esse blog, o Efêmera, temos um site que permite ver as coleções de forma estática, chamemos assim, e temos, por iniciativa de um conjunto de amigos do Efêmera, uma página do Facebook e um Twitter. E este conjunto de 4 coisas faz com que haja todos os dias um número muito significativo de visitas. Ou seja, nós temos uma média, por exemplo, no blog, que anda à volta de 1.500 visitas por dia, dos quais 30% são de fora de Portugal. Exatamente, que aumenta também essas colaborações e os sítios de onde é que elas vêm. Exatamente, porque isto complementado com o trabalho que fazemos na Lei Devagar. Todas as semanas temos 2 horas, às terças e às quintas. Agora, nós temos falhas. Por exemplo, eu sei que isto é ouvido em Setúbal. 100.6, muita gente em Setúbal e grande parte do sul do país. Pronto. Por exemplo, faz-nos muita falta ter um ponto de recolha em Setúbal. Setúbal é uma terra muito importante do ponto de vista da história dos movimentos sociais e temos em Viana, no Porto temos 2, em Viana temos 2, temos em Torres Vedras e temos em Lisboa. Mas a sul de Lisboa não temos nada. E para alguém que nos esteja a ouvir em Setúbal e que queira colaborar com a Efêmera, o que é que pode fazer? Escreve para o e-mail que vem no blog ou no site e nós depois damos continuidade ao processo. Mas Setúbal, por exemplo, é um buraco negro no nosso trabalho e é uma pena, porque Setúbal tem uma história muito importante na história dos movimentos sociais em Portugal e é uma terra onde também há o risco de muita coisa se perder. E é um facto que nós, ao recolhermos este material, impedimos muita coisa de desaparecer. Você não faz ideia os sítios onde eu vou e as condições em que às vezes as coisas estão. A deteriorar-se com a umidade, por exemplo, em sítios perdidos, no sótão das pessoas. As pessoas não têm consciência de que têm, muitas vezes, ali coisas com valor histórico. Do valor que têm. Sim. Outras vezes têm consciência, mas também hesitam, porque muitas vezes estas coisas são de caráter pessoal, não é? Mas neste momento nós estamos a conseguir ultrapassar esse problema e nós vamos
Eu costumo dizer às vezes na brincadeira, nós somos especialistas em mudanças de casa, divórcios, funerais, mortes e no dia a seguir às eleições. No dia a seguir às eleições há uma destruição maciça de coisas por todo o país. Então nas próximas autárquicas, e nós somos especialistas a ir a buscar coisas nestas circunstâncias. E vamos em todo o país e até fora de Portugal, de onde for preciso. Que nos chegue o dinheiro que temos, que é privado, não tem gestão do Estado, para conseguir salvar uma parte importante da nossa memória coletiva, porque um povo sem memória é um povo sem identidade. Já falámos aqui do tal livro que está prestes a sair, é assim? Em abril sairá o 6º livro da coleção efêmera na tinta da China. O primeiro é um catálogo dos autocolantes do PPD. O segundo chama-se Amorzinha, uma correspondência amorosa, é o nosso maior sucesso editorial, entre uma costureira e um empregado de escritório. Portanto, as cartas são genuínas, apenas mudamos os nomes para proteger, embora as pessoas já tenham morrido, a privacidade das pessoas. E isso, insisto, deu origem a uma peça de teatro com grande sucesso. Depois, a seguir, temos um livro de fotografias estenopeicas, fotografias tiradas sem câmara fotográfica, portanto, pelo velho método da câmara escura, com uma caixa com um furo. Depois temos o estudo sobre a propaganda do exército português contra a Frelimo, em Moçambique. Depois temos o estudo sobre a Luar. E agora vamos publicar o segundo catálogo de autocolantes, que é sobre os autocolantes da Frente Socialista Popular, da Liga Comunista Internacionalista, da Liga da União e Ação Revolucionária, do Movimento da Esquerda Socialista e do Partido Revolucionário do Proletariado. Está a ver? Só estes nomes. E é um bom retrato da iconografia do PREC. E em relação às exposições? Em relação às exposições, temos neste momento uma exposição na Escola Superior de Comunicação sobre as eleições americanas. Portanto, que é uma exposição sobre as eleições americanas atuais, de 2016, e depois com uma parte anterior. Essa exposição irá para o Porto, e, portanto, será repetida no Porto. Vamos agora inaugurar em Torres Vedras uma exposição que já esteve no Porto com os materiais do espólio Paulo Benassi e os documentos da Luar que estiveram na origem do livro. Essa exposição depois virá para Lisboa, para o Museu do Aljube, e tivemos uma exposição no Porto que estamos a pensar também trazer em Lisboa sobre o movimento estudantil no Porto, antes do 25 de Abril. Portanto, isto são as exposições que nós temos em stock, chamamos assim, e que estão a circular por estes vários sítios. Estamos a preparar algumas que depois anunciaremos também. Doutor, muito obrigado, foi uma conversa muito interessante. Boa sorte para o projeto, que obviamente que já tem vários tentáculos, e isto aqui não é no sentido depreciativo, e fica também a chamada atenção para as pessoas que nos ouvem em Setúbal, na margem sul, grande parte do sul do país, e que possam... Setúbal, Barreiro, Almada temos algumas coisas. Onde somos muito ouvidos, aliás. Seixal, e depois por aí abaixo. Pronto, podem sempre colaborar, pesquisar na internet, é muito fácil chegar até à efêmera. Basta fazer procura efêmera com PH. Estão a precisar também de colaboradores daquela zona. Fica aí o apelo. Muito obrigado. Muito obrigado.